Prezado aluno do Seja Angra dos Reis, a nossa aula de hoje é para dar continuidade ao estudo dos conteúdos de arte do fascículo 2 da unidade 5 sobre Roma, da beleza ao domínio da utilidade. Nas aulas anteriores já falamos sobre a arquitetura e a escultura romanas e agora, a partir da página 30, vamos falar sobre a pintura em afresco e o mosaico. Antes eu gostaria de mostrar a localização de Pompeia e do vulcão Vesúvio, porque a nossa história começa a partir daí, em 79 d.C., quando o vulcão Vesúvio entrou em erupção, soterrou as cidades de Pompeia e Herculano, que ficaram soterradas durante 1800 anos. Só no século XVIII que elas foram redescobertas e revelaram para o mundo uma cultura importante, como os afrescos e também os fósseis de corpos humanos que foram carbonizados e conservados pelas cinzas do vulcão. Aqui próximo à Baía de Nápoles, no sul da Península Itálica, está a cidade de Pompeia, Herculano e o vulcão Vesúvio. Logo ao norte está a cidade de Roma. Ao sul, a ilha da Sicília, onde também tem o vulcão Etna, a ilha da Sardenha, que fazem parte da Itália. A ilha de Córcega faz parte da França. Aqui é o mar Mediterrâneo, tem o Tirreno, o Jônico e o Adriático, e nessa região várias civilizações se desenvolveram. A erupção do vulcão Vesúvio foi tão forte que soterrou com cinzas incandescentes as cidades de Herculano e Pompeia, como já falamos. A lava descia pelas encostas e mudou até o curso do rio Sarno. Todos os habitantes morreram. Do outro lado da Baía de Nápoles, da varanda da sua casa, Plínio, o jovem, assistia àquele espetáculo catastrófico. Pegou um barco e remou até a Baía de Nápoles para observar de perto aquele fenômeno. Plínio escreveu sobre a erupção do Vesúvio para o imperador Trajano, e seus escritos foram editados em 9 livros. Esses livros são considerados o primeiro testemunho sobre as erupções vulcânicas. Milhares de anos depois, quando o estudo das erupções vulcânicas viraram ciência, os cientistas deram o nome de Plínio às erupções violentas, chamadas de erupções plinianas. A ciência que estuda os vulcões é a vulcanologia. Plínio também foi o primeiro na história a escrever sobre o cristianismo e publicou os textos no seu 10º livro. Os achados arqueológicos em Pompeia e Herculano revelaram ao mundo os afrescos e os fósseis de corpos humanos carbonizados e solidificados em cinzas vulcânicas. Existem filmes sobre a tragédia de Pompeia e Herculano, filmes da Sessão da Tarde, documentários, ilustrações, muitas imagens. E é sempre bom pesquisar e estudar e procurar. Faça essa pesquisa na internet e descubra um pouco mais. O Pink Floyd, um grupo de rock progressivo, gravou em 72 um concerto ao vivo a partir de Pompeia. Vale a pena assistir, que é muito bonito, principalmente para quem gosta de rock progressivo. Os afrescos em Pompeia e Herculano revelaram cenas eróticas, cenas do cotidiano, cenas com deuses, com a flora e a fauna que decoravam o interior das casas luxuosas dos romanos ricos que passavam verões em Pompeia e Herculano. Em 2005, o Rio de Janeiro recebeu esses achados arqueológicos de Pompeia e Herculano e foram expostos no Museu Nacional de Belas Artes. Eu, aproveitando a ocasião, comprei um imã de geladeira com a imagem de uma mulher jovem. Vamos conhecê-la? Este é o imã de geladeira com a imagem da mulher jovem que foi identificada com a poetisa Safo, talvez por ter um livro na mão. Safo era uma intelectual, uma poetisa que declamava seus versos em praça pública, ao som da lira. Safo nasceu na ilha grega de Lesbo,
Lesbos, onde viveu e morreu. Safo criou uma escola na ilha de Lesbos para as mulheres serem educadas na arte, na música, na poesia, na filosofia, na dança e no amor. Ao longo da história, a poetisa Safo foi mal interpretada conforme a moral da época. Para os gregos, em Lesbos se praticava o amor depravado entre mulheres. Na Idade Média, com o cristianismo, Safo passou a ser a encarnação do pecado depravado, a sodomia. No século XIX, a ilha de Lesbos, onde Safo nasceu e morreu, emprestou seu nome para identificar a mulher homossexual, a lésbica. Safo passou a ser sinônimo de safadeza, coisa imoral. A mulher safada era outro adjetivo que está relacionado a Safo, pela falta de moral da mulher adúltera. O homem também passou a ser conhecido como safado pelos seus atos ilícitos. Atualmente nos referimos a Safo, aquele que se livra de problemas, que escapou com vida, mas isso não tem nada a ver com a poetisa Safo. Mas felizmente Safo passou a ser reconhecida pela sua poesia. Vamos ouvir os poemas de Safo? No topo do galho mais alto, perdida pelos coletores, a maçã avermelha, não por ter sido esquecida, mas por não terem conseguido alcançá-la. A garota tem cabelo mais dourado que uma tocha, muito mais branco que o ovo, dama de braços dourados. Segundo Platão, o filósofo grego, 9 são as musas, dizem alguns. Que descuidados, vejam, Safo de Lesbos é a 10ª. Para Platão, Safo era a encarnação da inspiração. Safo foi discriminada por ser contra o sistema, a cultura machista. O que ela queria era a autonomia, que a mulher pudesse ter o seu caminho, traçar os seus ideais. E a poesia poderia ser essa libertação. Portanto, ela foi discriminada. Ela não sossegou como as mulheres de Atenas, como diz a canção do Chico, que as mulheres de Atenas ficavam esperando os seus maridos virem da guerra. Safo era uma pessoa que tinha outra mentalidade, fora do seu tempo. Hoje vivemos o mesmo dilema de antes, onde a mulher precisa provar a cada dia o seu ideal de poder se transformar numa pessoa única e diferente. Temos que mudar essa mentalidade. Hoje nós estudamos sobre o Plínio e sobre Safo. São 2 personagens que são desconhecidos da maioria das pessoas. Aluno, estude e leia sempre, pesquise para aprimorar os seus conhecimentos. Agora vamos dar continuidade ao estudo do fascículo 2, falando sobre o mosaico. O mosaico foi aprimorado pelos artistas romanos e ganhou os domínios das regiões conquistadas pelos romanos. E o mosaico chegou até Portugal e Portugal assimilou essa técnica e espalhou pelos passeios, calçadas e praças e espaços privados. Os portugueses trouxeram a técnica do mosaico para o Brasil e aqui também ele foi muito aceito e ganhou os espaços públicos e privados, como os calçadões de Copacabana, de Ipanema, do Leblon, no Rio de Janeiro, a Cinelândia, e outras cidades no Brasil que têm exemplos de mosaico nos seus espaços públicos e privados. Em Angra dos Reis, as calçadas das ruas centrais da cidade são também em mosaico. Na página 31 do fascículo tem essa reprodução de um mosaico romano na Espanha. Hoje o mosaico pode ser feito com outros materiais, como tampas de garrafa PET. Prezado aluno, chegamos ao final do fascículo 2. Na próxima aula, vamos falar sobre o fascículo 3. Tem um resumo dos conteúdos
estudados sobre a arte romana na página 31. Estude e aprimore os seus conhecimentos. Uma curiosidade, o vulcão Vesúvio, ele está adormecido, mas espera-se que em breve, não se sabe quando, que esse tempo retarde o máximo, que ele entre em erupção numa região que hoje é habitada por mais de 3 milhões de pessoas. Aluno, espero ter contribuído um pouco sobre o entendimento dos conteúdos de artes do fascículo 2. Sempre nas nossas aulas eu gosto de falar sobre outros conteúdos para embasar as nossas histórias e embasar cada vez mais os nossos conhecimentos. Até a próxima aula e obrigado pela participação.